Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Éder, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Eu sou Marcelo. O Danilo. Tá vendo? Estou dizendo aqui, o pessoal de casa, que hoje podia ser o Marcelo, podia ser o Danilo. Tá? A Cris, a dona Fátima, a cara da dona Fátima. Raif, já. Depois da Ronilda é ela. Sabe por que eu falo isso? Porque quem fala aqui é o que tem mais tem que escutar. Porque a boca está perto do ouvido, ó. Então a gente tem que falar. A gente, né? Vocês estão muito longe de mim. Tá. Bom. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior. Então a gente está começando hoje o capítulo 11 e nos traz essa parte, né? Da amar ao próximo como a si mesmo. Como é difícil, né? Se a gente for analisar, a gente deve fazer a pergunta: você se ama? Eu me amo. Eu me amo, não é? Será que ama mesmo? Mas vamos ver. Os fariseus, que naquela época eram pessoas que aparentavam santidade, que apresentavam honestidade, mas os fariseus agem com falsa piedade, vivendo na aparência religiosa. Não, esses eram os fariseus. Tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus, que eram os principais sacerdotes daquela época. Então, os fariseus, sabendo que Jesus tapou a boca dos saduceus, do sacerdote, eles se reuniram e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Que eles adoravam isso, né? Eles tinham de qualquer forma achar um ponto. Ele pegou, você não é quem você diz que você é. Você está falando errado. E aí eles chegaram a um ponto de que eles precisavam se reunir para poder achar a questão na qual era difícil. Foi esta: mestre,
o mandamento? Jesus respondeu: amarás o seu Senhor mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esses: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas que acham contido nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. É o que nós falamos aqui. A lei está contida em duas. A lei, na época de Moisés, parece que eu vou voltar lá atrás, né, quando eu faço assim. A lei, na época de Moisés, era 10. 10, porque naquela época as pessoas, ou muitas até hoje, como são difíceis. O Deus era ruim. O Deus era aquele vingativo. O Deus é aquele que massacrava. O Deus é aquele que queria a coisa certa. E se não fizesse, ia queimar, ia sofrer. Como é que nós hoje educamos os filhos? Se você fizer isso, hein, eu vou aí e nós vamos conversar. Eu vou te pôr de castigo. Não tem conhecimento. Até ter conhecimento para entender que aquilo é daquela forma, vai um bom tempo. Assim, povo, assim era nós naquela época. Nós tínhamos dificuldade de relacionamento social. Quem pode mais, pode mais. Quem pode menos, pode menos. Olho por olho, dente por dente. Então, já começou ali a organizar, a colocar o entendimento para essas pessoas, para poder dominar. Porque se fosse um Deus bonzinho, ninguém dominaria. Olha o que foi feito. A água virou sangue. Foi a sessão das pestes. Foi tudo isso ocorrendo para mostrar que existia um Deus, que o poder estava ali. E foi a última, que foi o ponto final, que os filhos, primeiro filho homem de toda a família, perderia a vida. Só não perderia aquele que fizesse a marca no portal da casa, para que a morte ali não entrasse. Olha que situação. Para mostrar que existe um ser que ele realmente domina, ele manda, ele é lei. E se você não fizer, você está enroscado. Aí o povo assusta. Opa, não dá para brincar com esse cara aí não. Assusta. E aí, o povo já com essa consciência, deixando de lado aquele louvor a vários deuses, passando assim então, o gato que assistir, passando assim então a adoração de um Deus, porque naquela época nós sabemos disso. Moisés sobe, quando desce, não adora, eles já estavam adorando. E bom, essa história nós conhecemos. Então se passa a adorar um Deus. Perfeito, entenderam. Aí vem João Batista a anunciar o Messias. O Messias vai chegar. O Messias vai vir. Que era primo de Jesus. E quando assim a era cristã, Cristo, chega, ele coloca as duas leis maiores. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Resume-se os 10 mandamentos em 2. Como assim? Por que como assim? Amar a Deus é a lei maior. É o ser maior. É o que nos dá vida. É Ele que nós precisamos amar, porque é Ele que nos dirige. Ok. Amar a si, amar o próximo como a si mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu julgo? Eu deixo de perdoar? Eu firo
ou maltrato, eu vou atentar contra a vida do outro? Então está aí o resumo nessas dois mandamentos maiores. E quando nós colocamos isso, se torna uma visão de que eu não consigo amar o próximo. Aí vem o que eu coloquei. Nós nos amamos? Então nós não nos amamos. Porque se nós nos amarmos, nós automaticamente não vamos querer para o outro o que eu não quero para mim. Então, eu preciso começar a entender que eu preciso analisar as minhas falhas para com que o outro, dentro das suas falhas, eu possa compreendê-la. Deu para entender? E aí fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei dos profetas. Não sei por que hoje, não sei que circunstância, eu falei sobre isso conversando com alguém. O que eu quero para mim é o que eu faço para o outro. O que eu desejo para mim é o que eu desejo para o outro. Isso é chamado, na nossa linguagem atual, ação e reação. Se você pratica o bem, você recebe o bem. E se você pratica o mal, você recebe. E uma das coisas que eu aprendi na psicologia é que, dando uma pausa, uma aspas aqui, que eu achei muito interessante. Você já viu aquela pessoa que você bate over assim, já viu? Tem isso, não tem? No espiritismo, vai falar assim, é dois aí que não se... E na psicologia fala assim, ó, aquela pessoa que você bate o olho, não vou com a cara, não tolero. Nós sabemos isso aí no espiritismo. São almas para se ajustarem. Mas a psicologia diz, e eu parei e pensei, quando você bate um olho em alguém e fala assim, nossa, que cabelo horrível, podia melhorar esse cabelo, né? É o teu reflexo que você está vendo. Aquela pessoa é um espelho que você está vendo e que você não aceita em você. Nossa, olha a roupa que veste. Aquilo é você olhar, não gostar, porque aquilo você não gosta em você. Ou porque aquilo você tem em você. É o espelho. Então, quando eu bato... Que cabelo lindo! Né? Nossa, como você se veste bem, né? Por quê? Sou eu. É a minha visão. Mas, o que ocorre é que todos esses ensinamentos que nós estamos aprendendo, como no capítulo 10 que nós aprendemos, como esse que nós entramos agora, nós entendemos que o maior mandamento maior é amar a Deus acima de todas as coisas. Aí eu pergunto, todo mundo ama a Deus? Ô, Éder, que isso? Claro que ama, gente. Amar da boca para fora é uma coisa. Achar que ama é outra coisa. Ama. Pensa. Se eu não me amo, porque eu não me amo, eu tenho os meus defeitos e preciso corrigir. Se eu não perdoo, se eu não estendo a mão, então eu não compreendi o que é Deus. Eu não posso amar uma coisa, pedir uma coisa, se eu não amo nem a mim mesmo. Alguma coisa é lógica. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Perfeito. Qual que é o outro? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu te pergunto, você ama o próximo? Se você ama o próximo, compreende o próximo, perdoa o próximo, sabe que o próximo é um irmão necessitado, porque às vezes ele tem as suas deficiências de vidas passadas, que está tentando se corrigir. E nós já estamos num ponto de vista que compreendemos que aquela dificuldade, ela vai ser melhorada. Mas eu não compreendo. Eu julgo, eu não perdoo,
eu critico, eu defamo. Como é que eu posso amar Deus? Se eu estou indo contra o que Ele mais ama, que somos nós. Como é que eu posso amar Deus? Se a criatura dele, que é o filho dele, fala mal do teu filho para você. Condena o filho do outro. Deixa alguém condenar para você. Por mais que ele esteja errado. Você ainda vai falar assim, não, não aceito. Assim é Deus. Ajuda. Então nós precisamos entender esses dois mandamentos. E traz o reino dos céus. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Então aqui ele traz uma história, tá? Então o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. Olha como é que era a época. Está me devendo? Tá. Vende sua mulher, seus filhos, tudo eu quero receber. Mas como ele chega para o rei, né? Assim, e aí? Eu quero receber. O servidor, lançando-lhe aos pés do rei, né? O conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir. Vai. E lhe perdoou a dívida. Vai. Não precisa pagar mais nada, não. Segue a sua vida. Como é que é? Só vai, como diz aí, né? Só vai. Vai, meu filho. Não precisa pagar mais nada, não. Tá tudo certo. Né? Tá. Esse servidor que foi perdoado, só vai. Porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Saiu, encontrou, você me deve 100 dinheiros. E segurou ele pela goela e quase a estrangulou e dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Entenderam? Eu devo, vou lá, peço perdão, ok, está perdoado. Saio, chego lá, Vera, paga tudo, você me deve. Mas tenha paciência, não quero saber, minha filha, se vira. Ou você me paga ou eu te prendo. Eu sou perdoado no lado, mas eu não perdoo. Eu quero. Será que isso é parecido alguma coisa com a gente? Me perdoa, mas eu não perdoo, não. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que aconteceu. Senhor, sabe aquele que o Senhor libertou e mandou pagar, não precisar pagar para o Senhor porque devia? Chegou lá fora. Sempre tem aquele que leva, né? Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por quê? Porque me pediste. Eu tinha te perdoado tudo o que me devias. Por que me pediste? Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos carrascos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará. E não perdoardes do fundo do coração as faltas que vosso irmão houverdes cometido contra cada um de vós. Ele não nos perdoa. Eu estou te perdoando de tudo que você fez de errado.
Você não tem capacidade de perdoar teu irmão? Então paga, você deve. Sente a lógica da coisa? Então, gente, mais uma vez, vamos pôr o trem no trilho. Deus não é mau. Ele apenas quer o que é certo para todo mundo, o que é justo. Se eu te perdoei, então perdoa. Se você está me pedindo perdão, e eu estou te dando, então o que custa você dar perdão para aquele que está te pedindo? Agora, se você não pode dar o perdão, como é que você quer que eu te perdoe? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. É simples. Vai ser bom para mim? Então vai ser bom para você. Se eu fizer para você, me coloca no lugar do outro. Eu vou sentir bem, porque eu estou fazendo o melhor para você. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhores proceder, mais clemência e indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A gente quer que todo mundo seja bom com a gente. Mas será que a gente é com eles? A gente é bom para o outro porque a gente quer que todo mundo seja bom com a gente. Abra um parênteses aí. Que coisa, né? Não sei por quê. Resolvi pegar circular. Quando eu morava em Ribeirão, eu pegava circular. Não vamos lembrar os tempos. Tá? Entrei no circular. Não sabia nem quanto era um circular. Tantos anos que eu não andava de circular. Porque ele passa uma quadra do portão da minha casa. Falei, gente, por que eu vou andar... Olha que preguiça. Andar 20 minutos. Né? Se o ônibus passa na porta da minha casa, tem que esperar o Thiago até 6 horas, se eu sair às 5. Ah, não, vou dar um jeito nisso. Vamos ver como é que funciona o negócio circular, se dá muita volta. E entrei. Dei uma nota de R$10 e agora você pega o troco e paga ali para o motorista. E o motorista, né, acho que tinha pouco, mas, poxa, acabou com o meu dinheiro. Mas tudo bem, passei, fui a primeira viagem, etc e tal. Deu tudo certo, maravilha. Foram 10 minutos do meu serviço até em casa. Olha, 10 minutos. Quem mora em São Paulo, hein? Isso era um paraíso, né? Não é? 10 minutos. Do seu serviço em casa de ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. Olha só. Então isso é um paraíso, né? No segundo dia eu falei, gostei. Não, Tiago, não precisa me buscar. Eu vou de ônibus. Mas eu vou de ônibus. E um dos funcionários, que já passou, você vai de ônibus, Zé? Eu falei, eu vou. Nem sei mais como é que entra no ônibus. Falei, mas eu estou aprendendo. Eu vou. Então depois você me conta. Eu chamei o ônibus. O gentil senhor fez assim, ó. Acho que pela aparência da idade, né? Esse já tem 60. Como eu não tinha a carteirinha, não tenho a carteirinha, ele fez assim. Eu demorei um pouco para entender o que ele está fazendo. Ele fez assim e abriu a porta de trás. Falei, é para mim andar para trás. Mas de repente não tem um troco ali, vai esperar um pouco, né? Entrei para trás e sentei. Falei, esse homem nada, e entra gente, esse homem não fala nada. Cheguei no ponto, ele abriu a porta, olhou para mim aqui, eu falei, né? Saí, o povo entrando, parei na frente do ônibus, falei assim, tudo certo. Ele está me achando com um cara de 60. Bom. Ok? Perfeito. Pensei no próximo, olhei o próximo, legal. Senti assim muito, né, confortável. Hoje eu tinha uns afazeres de manhã.
que é um outro motorista. Eu vou pegar no terminal. Fui para o terminal. Entrei no ônibus, nem bom dia me deu. Deu dinheiro, deu troco. Eu perguntei, esse aqui é o ônibus tal, que vai para tal? É. Eu falei, nossa, que diferença. Pensando comigo, poxa vida, o que custava dizer? Bom dia. Sim, esse é o ônibus que passa lá. Você vai passar perto de qual local? Olha como é que seria muito mais agradável. Então, olha como é que são as pessoas. Tem pessoas que já estão preparadas para te servir. E tem pessoas que estão preparadas para ser servidas. E nós precisamos entender. Eu quero ser servido, eu quero servir. Nem servido e nem servir. Eu quero que é igual para todo mundo. O que eu posso fazer para você é o que você pode fazer para mim. Pronto. Não é lindo isso? Aprendi. Mas, vai com Deus, meu filho. Tudo certo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. O que ele traz é que às vezes nós somos egoísta mesmo, porque só pensamos em nós. Mas quando você começa a olhar o outro, essa prática acaba. Você deixa de ser egoísta. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódio, nem desentendimento, mas tão somente união, concórdia, bondade mútua. Lembra Exilados por Amor? Lembra? Tinha um governador em Capela que administrava o planeta inteiro. Lembra disso? Todos ajudavam ao outro. Não tinha violência, não tinha desentendimento, mas ainda existiam alguns irmãozinhos muito inteligentes que não andou bem na reta. Mas aí o livro é um convite que eu faço a vocês, chama Exilados por Amor, que é fantástico. É um espetáculo. Os irmãos de casa, se quiserem, é um show de livro. Tá? Muito bom. E Exilados por Amor. Fantástico. Só de pensar já me arrepia. Tão bom que ele é. Quanta riqueza ele nos traz. Enfim, nosso planeta Terra será igual. Olha que alegria. Nos fortalece por saber que será igual. Um país onde não tinha apenas uma religião, que é o que já se fala aí, né? De uma única religião, e sim, tinha uma única religião, que era amor a Deus. Olha como as pessoas evoluem. E está aí as duas leis que nós precisamos seguir para chegar a esse ponto. Quando todos entenderem isso, pronto, gol. Nós já podemos pensar no mundo feliz. Que hoje Capela, sem dúvida, já deve ser um mundo feliz. Que assim seja. E aí que a bateria aqui está, ó, a minha não, do celular, né? Já está chegando ao fim. Ao dúvida, como diz, posso dormir em paz? Deu para entender? Falo para os meus alunos, posso dormir em paz, gente? Se eu posso dormir em paz, tá bom. Marcelo Venilho, muito obrigado pelo carinho, viu, Marcelo? De coração. Ronilda Salles, a mulher do computador e do WhatsApp. Muito obrigada, professora Ronilda. Raif, seja bem-vinda, viu, Raif? Estou muito feliz com a sua presença, com você agora integrando ao grupo, tá bom? Rosângela, muito obrigado por esse carinho, um abraço, um beijo na tia Tereza. Estamos mandando as nossas vibrações, viu? Marta Adão, que não perde um, viu, Cris? Tá aqui, ó. Marta, um abraço da Cris para você, muito obrigado pelo carinho. Luísa Locatelli, sempre presente com a gente, muito obrigado, Luísa. Dona Dolores, de coração, Dolores, muito obrigado, viu? A gente, sou muito grato por tudo, viu? Não só eu, como o Tiago também, viu, Dona Dolores? Muito obrigado. Mais alguém? Não? Então, convido a todos que nós possamos fazer o nosso encerramento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus. Vamos elevar ao pensamento aos irmãos que aqui estão, sempre deixando essa casa pronta para nos receber.
como também sempre trabalhando em prol de nós encarnados, como também dos irmãos desencarnados. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos ofertado. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre os vossos ensinamentos. Ensinamentos que aqui o nosso irmão Jesus esteve nos trazendo. Obrigado, Senhor, por tudo que temos. Obrigado pela vida. E assim, Pai, rogamos para que todos aqueles que estão passando por suas provas e expiações, aqueles que estão deixando seu corpo físico de forma tão bruta, possam ser confortados, fortalecidos. E nós, encerrando o estudo dessa noite, fazemos a nossa oração. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estelaguio, aflita a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Obrigado, obrigado a todos e até quarta-feira com o nosso irmão Tiago, com o livro A Gênese. Que assim seja.